No nosso programa de hoje, recebemos o arcebispo de Natal, Dom João Santos Cardoso, para falar sobre um tema que comove o mundo, a morte do Papa. Um momento de grande impacto para a Igreja Católica e para milhões de fiéis ao redor do planeta. Dom João, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigada por o senhor aceitar o nosso convite. Eu sei que são muitos, né? Mas muito obrigada por o senhor estar aqui junto conosco nesse momento tão importante. Muito obrigado também, Sandra. Está aqui na 91.9 FM, a nossa rádio rural de Natal, a rádio da família. E assim poder falar com os nossos rádio ouvintes, bem como por aqueles que poderão ver a nossa transmissão através do YouTube. Dom João, considerando que o Papa ele faleceu logo após o Tríduo Pascal, né, um tempo tão importante para nós que somos católicos, o senhor acredita que há uma mensagem espiritual nisso? O senhor poderia falar, então, sobre como é que o senhor vivenciou essa notícia logo nas primeiras horas da manhã de ontem? Muito bem, sempre tem uma mensagem espiritual nos fatos que nós vivenciamos. A nossa vida é sempre tecida por Deus. Em relação a como recebi a mensagem, naturalmente, como todo cristão católico, como a igreja toda, com sofrimento, com a emoção também, a comoção e o sentimento da perda de um grande homem, de um grande profeta, de um grande pastor, né, que conduziu a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo com grande abnegação, com dedicação exclusiva, com amor até o fim. Papa Francisco morreu no trabalho, em plena atividade. E, conforme eu li relatos da imprensa, o enfermeiro que acompanhava o Papa, ele perguntou se ele ia conseguir falar aquela frase. Não vai conseguir. E ele conseguiu falar com aquela voz, né, sôfrega, né, mais potente no alcance que ela teve. Quando ele nos desejou uma Feliz Páscoa. Irmãos e irmãs, Feliz Páscoa. E o povo todo aplaudiu. Também eu vi em leituras de jornais que ele havia perguntado ao enfermeiro se ele conseguiria dar uma volta. O enfermeiro incentivou e ele deu aquela volta no meio da multidão. Realmente uma leitura espiritual não é fazer um pastor, como ele diz que o pastor tem que ter cheiro de ovelha, que ele teve cheiro de ovelha. E a morte ocorreu num contexto litúrgico extraordinário, que alimenta profundamente em nós. A ressurreição foi no domingo da ressurreição, na manhã do anjo, a segunda do anjo, como é assim, tradição da Itália chamar, né? Na oitava da Páscoa, é um só dia, ali nós consideramos que a Páscoa fosse um só dia, a ressurreição, um só dia ali acontecendo. Uma mensagem espiritual profunda de quem realmente participa plenamente da ressurreição de Cristo, servo bom e fiel até o fim, e parte para a casa do Pai, tendo cumprido a sua missão, no dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Que legado o Papa deixa, então, para a Igreja Católica e para a sociedade, para o mundo, na verdade, né? O Papa Francisco deixa um legado espiritual de grande relevo. Eu destaco, sobretudo, a Evangelii Gaudium, porque lá ele apresenta os principais pontos do seu pontificado. E o próprio título da encíclica da sua exortação apostólica, Evangelii Gaudium, e que ele nos recorda que o Evangelho deve ser comunicado com grande alegria. E que o cristão não deve ter uma cara de funeral, triste, azeda, de vinagre, como se vivesse uma eterna quaresma sem Páscoa. Então a alegria é a característica que nós devemos anunciar o Evangelho. E é justamente esta alegria que nós somos, através dessa alegria, que com essa alegria nós somos chamados a fazer uma conversão pastoral na igreja, quer dizer, a grande reforma, renovação que ele queria para a igreja, que não era outra, a renovação missionária, a sua conversão pastoral. A igreja que ele fala de saída, que não tem medo de abrir suas portas, tal como ocorreu em Pentecostes. E então, ir em busca dos seus fiéis, como o bom pastor vai em busca da ovelha, que é uma igreja materna, acolhedora, a igreja inclusiva.
Então, esse grande legado da igreja em saída, a igreja que deve estar em estado permanente de missão, o Papa nos deixa. A igreja mãe, materna, que se faz acolhedora. Também eu destaco a questão ambiental. A sua encíclica Laudato Si, em que o Papa nos fala de ecologia integral e uma conversão ecológica. E a ecologia integral não é meramente se ocupar com as questões ambientais, estritamente falando, as questões ecológicas dissociadas, porque ele compreendia que a questão ambiental está ligada à crise climática, uma grande crise, que é a crise antropológica, ética, moral, espiritual. E aí então nos chama a atenção para cuidar da casa comum. E nos faz um alerta profético na Laudato Deo, quando ele nos chama a atenção para a crise climática, e se não fizermos alguma coisa, todos nós iremos perecer se não cuidarmos da nossa casa comum, se não mudarmos os nossos estilos de vida, se não mudarmos o modo como nós estamos lidando com o nosso planeta. O desenvolvimento, o crescimento econômico, sim, mas tem que ser aliado com a sustentabilidade. Então é um grande apelo profético que o Papa Francisco nos deixa e que nós devemos levar em consideração. Um grande legado. Cuidar da nossa casa comum. Depois, toda a proximidade do Papa Francisco. A igreja próxima, ele encarnou essa proximidade com a escuta e os sínodos promovidos, e o sínodo sobre a sinodalidade ainda mais, que nos chama a igreja que da escuta, que caminha que possamos caminhar juntos, unidos, superando qualquer tentativa de divisão, respeitando a grande diversidade, mas ao mesmo tempo caminhando juntos. Depois o esforço enorme do Papa Francisco, nas grandes crises do nosso tempo, que também afeta a igreja, lidar com a questão dos abusos com grande transparência, com normas de prevenção e, ao mesmo tempo, a tolerância zero. Quer dizer, mostrou-se uma grande coragem. Tem um Papa de uma profecia muito grande. O Papa de um riso muito acolhedor, de forma que o Papa Francisco deixa esse legado que nós esperamos que vamos segurar esse legado para cada vez mais sermos uma igreja missionária, uma igreja profética, acolhedora, uma igreja próxima, especialmente dos mais pobres, das pessoas mais frágeis, uma igreja que justamente dê a sua grande contribuição também um mundo em guerra em favor da paz. Dom João, e qual deve ser a postura dos católicos assim, nesse momento, né? Há alguma orientação específica, no caso, para a vivência desse luto? Ontem nós celebramos a missa em sufrágio da alma do Papa Francisco. E eu fiquei surpreso com a demonstração de amor dos fiéis católicos ao Papa, a nós, pastores, e o sentimento de piedade, vivendo o luto com grande dignidade, não no desespero, mas de quem crê na ressurreição. Rezou-se o terço e a missa, a igreja repleta, né, celebrada com grande decoro, grande piedade dos fiéis. Então, vivermos esse momento é na oração. Oração pedindo pelo descanso eterno do Santo Padre, a oração pela igreja para que o Espírito Santo justamente conduza nesse momento de vacância, em que nós temos a expectativa também do sucessor de Pedro, sucessor de Francisco. E é assim que nós devemos viver esse momento, né? Pedindo que o Espírito Santo nos conduza à igreja nesse momento em que nós vivenciamos a vacância e vivenciar o luto como pessoas que têm fé, que creem na ressurreição do Senhor. Amém. Dom João, o Papa Francisco também teve aí suas marcas aqui no nosso estado, né? Como a canonização dos mártires de Cunhaú, Iruaçu, e também a elevação da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Guia, em Acari, ao título de Basílica Menor, né? Qual foi a importância do Papa aqui para Natal e ele trouxe também para o nosso estado?
Pois bem, você lembrou esses dois fatos importantes, né? Diretamente, Sim. diremos assim, que o estado do Rio Grande do Norte, né, foi beneficiado com o pontificado Papa Francisco, Sim. com a canonização dos mártires, cuja beatificação iniciou com o Papa São João Paulo II, que são os patronos do Rio Grande do Norte, bem como a Basílica Menor lá de Acari. E os outros legados é a orientação constante do Papa com as suas encíclicas, as exortações apostólicas, né, com as bulas, também a proclamação do ano jubilar que nós estamos vivendo. Roma interrompe o ano jubilar, mas as dioceses continuam o ano jubilar, que está sendo um momento assim, muito rico de fé e de espiritualidade do nosso povo, em que nós podemos então nos beneficiar desse ano de graça e desse ano de salvação. O senhor teve o prazer de conhecer, né, o Santo Padre. O senhor pode trazer para a gente, então, como foi esse momento assim, tão especial na sua vida? Pois é, como bispo temos essa graça, né, de ir a Roma ter a possibilidade de nos encontrar com o Papa. Basta requisitar, seja em visitas oficiais ou em visitas informais. Mas das visitas oficiais, que mais me marcou foi a visita ad limina de 2022, quando eu era o presidente do Regional Nordeste 3 da Bahia e Sergipe. E isso tive a função de coordenar a visita. No último dia da visita ocorreu o encontro com o Santo Padre, Papa Francisco. E a manhã inteira nós estivemos com ele na aula apostólica. E a mim coube a tarefa de fazer a saudação ao Papa e de levar as preocupações do Bispo do Regional Nordeste 2 ao Papa Francisco. Seja as nossas alegrias, também como os nossos desafios, as nossas preocupações. E ele nos ouviu com grande atenção. E dos destaques que ele fez foi justamente em relação à missão Aparecida, nos mostrando que a Aparecida está atual, que o documento de Aparecida que ele incorporou na Evangelii Gaudium não ainda foi implementado. Qual é a contribuição de Aparecida? A missão. A igreja deve ser missionária. Não podemos estar esperando o fiel chegar, bater o sino e esperar que o fiel venha para o templo. Nós devemos ir em direção. Eu queria assumir no Evangelii Gaudium, eu queria que abre as portas para acolher, né, que tem uma atenção especial, acolher todos, mas especialmente os mais frágeis, o pobre, uma atenção especial para essas novas situações que nós vemos, as famílias, os casais que estão em novas uniões, né, quer dizer, com toda a igreja que é mãe, que deve acolher a todos, né, que tem justamente tem uma palavra de salvação para todos. Como também nos chamou a atenção a questão ambiental, foi um tema que esteve na pauta, que ele nos chamou a atenção. Ali nós levávamos a preocupação com o Cerrado e com a Caatinga. E a discussão se amplia com a grande contribuição dele, com era Laudato Si naquele momento. Depois a cultura digital foi uma outra preocupação que surgiu naquele encontro. A questão da juventude, a evangelização dos jovens, de forma que foi assim, um momento assim, muito rico. E o Papa sempre mostra um pastor que tem grande sensibilidade pastoral, profundamente humano, e um homem de grande escuta. E a sinodalidade, que foi outro enfoque ali também, que é justamente todo esse processo em que nós buscamos escutar o nosso povo, escutar os nossos fiéis e buscar sempre caminhar juntos na comunhão, na participação e missão, como foi a proposta do sino da sinodalidade. Sim. E o senhor acredita que esse estilo, né, o estilo de liderança do Papa falecido, deixa marcas para os próximos pontificados, ou melhor? Seguramente, esse legado, quem vai assumir a cátedra de São Pedro, o trono de São Pedro, não vai somente, vai assumir também, vai herdar esse legado. E nós temos expectativa, né, de que realmente possa
esse grande legado espiritual do Papa Francisco não cair no esquecimento. Sim. E que nós possamos também estar em nossas igrejas continuando o que nós aprendemos de Francisco. Mas na sua avaliação, qual será o principal desafio do próximo Papa? Eu acho que todo Papa tem um grande desafio, manter a unidade na igreja. A igreja é católica, ela é universal e ela tem uma grande diversidade de línguas, de culturas, de ritos, de sensibilidades pastorais, de dons e carismas. E primeiro é manter a unidade, a fidelidade, a fé. Outro grande desafio, a criatividade para propormos o Evangelho de acordo com as mudanças que nós experimentamos. Por isso, a importância de sempre dialogar com as grandes transformações que nós vivenciamos e o tempo que nós estamos vivendo, para que, de fato, o Evangelho possa chegar ao homem e à mulher de hoje, encarnar nas realidades culturais dos tempos em que vivemos. Mas o Espírito Santo nos assiste. E o escolhido vai ser vontade do Espírito Santo de Deus, que um conclave não é uma escolha meramente humana, é um momento eclesial que é vivido com base na oração, na escuta do Espírito Santo, e vamos ter a surpresa do Espírito Santo que vai escolher o homem certo para conduzir a igreja nesse momento, como soube escolher Francisco na sucessão de Bento XVI. Dom João, e nós gostaríamos muito que o senhor fizesse agora uma oração, trouxesse uma mensagem para a igreja nesse momento de luto, e também a gente não pode deixar, né, de receber também a sua bênção. Ó Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, nós vos suplicamos, concedei o descanso eterno ao Papa Francisco, vosso servo bom e fiel, foi servo dos servos de Deus, dos servos seus. Conduzir a igreja neste momento dessa travessia, consolai-nos e confortai-nos, fazer crescer em cada um de nós a comunhão para caminharmos sempre na unidade. Que teu Santo Espírito possa também estar assistindo os nossos cardeais e a todos nós, para que possamos sempre caminhar no vosso amor. Descanso eterno dai-lhe, Senhor, e sobre o Papa Francisco a luz perpétua o ilumine. E a você, meu querido ouvinte, você que nos acompanha, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então, João, muito obrigada. O senhor está aqui junto conosco, trazendo, né, tantos esclarecimentos para que a gente possa compreender também, né, que a morte é algo muito maior. É o que a gente espera também de todos nós. Um dia nós vamos morrer e vamos nos encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa fé. A morte não é o fim. A morte nos abre para uma realidade nunca vista. E que nós justamente esperamos que a nossa profunda comunhão em Deus e a vida plena em Deus. Aqui vemos um espelho, como fala São Paulo. Sim. Mas então, quando nós desfazermos deste corpo mortal, podemos ver aquele com nossos próprios olhos. Face a face. Face a face. Obrigada, Dom João. E você pode também conferir nossa entrevista no nosso canal do YouTube, Rural de Natal FM. Fique com a gente. Amém.